Sabe aquela história da lebre e da tartaruga, onde a lebre tinha mais condições para ganhar a corrida do que a tartaruga? Aí ela decide dar uma dormidinha no meio do caminho e aí a tartaruga vai lá e ganha a corrida. A gente cresceu com a conclusão dessa história de que se a gente tem certa aptidão, a gente não pode dormir no meio do caminho, porque senão a outra pessoa que tem menos aptidão que a gente vai vencer. E aí a gente continua criando esse cenário de competição uns com os outros e cria na gente uma mentalidade muito fraca de achar que se eu tenho certa aptidão, eu preciso correr com ela, porque senão o outro que não tem vai vencer. E aí eu tenho medo de fracassar, porque as pessoas confiam tanto assim, ó, ah, esse cara é bom nisso. E aí eu fico nessa de que, ah, eu preciso vencer, eu preciso me provar que eu sou bom, que eu sou bom, que eu sou bom. Tenho medo de fracassar e acabo não fazendo. E por que que nessa história a tartaruga ganha a corrida? No final é uma corrida com ela mesma. Ela sabe que ela não tem certas aptidões, mas ela está fazendo de tudo para se superar. E ela consegue se superar, porque ela consegue chegar na linha final. E ela só chega na linha final por esforço dela mesma. Vamos pegar aquelas pessoas da época da escola ou da época da faculdade que eram muito boas em algo. Ah, fulano é bom em matemática, fulano é bom em história. Essas pessoas são fadadas o resto da vida delas a serem bons nisso e a provarem que elas são bons nessa habilidade que elas têm. E tá tudo bem, nós seres humanos temos aptidão para certas coisas. Eu tenho aptidão mais para comunicação, o fulano tem mais aptidão para matemática e etc. Mas isso não quer dizer que por eu ter mais aptidão para isso, o meu sucesso já está garantido nessa área. Ou por eu não ter aptidão em outra coisa, eu não posso exercer, eu não posso aprender a outra coisa. Se eu me esforçar, eu posso aprender qualquer outra coisa que eu quiser. E eu posso fracassar, mas eu vou aprender com esse fracasso. Essa é a mentalidade. E se eu sou bom em algo, eu preciso continuar me esforçando para continuar sendo bom nisso. E se eu fracassar, tá tudo bem, porque eu vou aprender com esse fracasso. No final, a jornada, ela é uma jornada de esforço. E claro, cada um tem as suas condições, o seu cenário. Tem gente que tem menos condições que as outras, mas no final das contas, se você se esforçar, você vai conseguir. E você vai fracassar e você vai ter desafios. Não estou dizendo que a jornada vai ser extremamente positiva. Mas como eu encaro esses desafios? Eu encaro esses desafios com medo e com tristeza e se eu não vencer eu vou desistir, ou eu encaro esses desafios como um impulso para eu continuar crescendo e continuar evoluindo. Por isso que as pessoas têm tanto medo daquela frase que diz seu futuro só depende de você. Que elas têm medo delas mesmas, elas têm medo delas fracassarem, elas têm medo do que os outros vão pensar. E isso é papo de coach, é papo de coach, mas é um papo muito bom para a cabeça de quem está começando a vida e para a cabeça de quem está na vida já. Se você for pegar as histórias dos caras que mais venceram na vida, você vai ver que esses caras, eles não venceram do dia para a noite. É muito difícil disso acontecer. Eles venceram por puro esforço e eles tinham seus defeitos, eles tinham seus desafios, mas eles foram lá, eles permaneceram, eles continuaram, eles seguiram dessa forma. Essa é a parte mais bonita de ter esse pensamento. É você entender que ninguém cresce do dia para a noite, que é uma jornada, é um processo, e que nesse processo exige esforço. E é claro que você precisa aprender a amar o processo, que de nada adianta você viver a sua vida com uma única finalidade. Eu quero, sei lá, eu quero ser milionário com 25 anos. Beleza, cara. Mas você tem que entender que para você ser milionário, você vai ter que passar por um processo. E não adianta eu amar o resultado final e não amar o processo de evolução, o processo de construção que eu vou passar. E não adianta nada ser fora da realidade de achar que nesse processo só vai ter flores, porque não vai. Mas a forma como você lida com esse processo que tem espinhos, a forma como você lida com os espinhos, é que faz a diferença no seu processo evolutivo. No final das contas, é isso.
Então, se eu fosse desejar uma coisa para 2025 para você, se essa coisa seria: continue com o seu processo de evolução. Não tenha medo de errar. Vai fundo e aprenda a lidar com os espinhos da vida, com os espinhos que a vida te dá. Se a vida te dá esse espinho aqui, aprende a usar esse espinho ao seu favor, seja por uma lição aprendida, etc. É claro, tem situações que são muito ruins, que são situações traumáticas, não vamos entrar nesse ponto ruim aqui, que existe essas situações, faz parte da vida, mas erguer a cabeça, entender que isso existe e saber tirar uma lição disso, e saber tirar um aprendizado disso e continuar o seu processo evolutivo. Eu acho que esse tem que ser o lema e o pensamento correto da vida e de 2025. No final das contas, a gente está nesse processo evolutivo juntos. Vamos nessa. Beijão.